Vamos à palavra. O que vai compor hoje a nossa mensagem são duas passagens. A primeira está em Mateus 10, 16, 17. Eu convido você a abrir a palavra, a Bíblia, Mateus 10. Assim que você encontrar, eu peço que você, se você pode, ficar em pé. Assim que você encontrar Mateus 10, nós estaremos lendo os versos 16 e 17. O nosso objetivo realmente é esse, fazer um culto mais enxuto. Duas passagens vão fazer parte da mensagem. Primeira, Evangelho de Mateus 10, 16 e 17. Na sequência, nós vamos para a segunda passagem. A palavra do Senhor diz, a partir do verso 16, Mateus 10: Eis que eu envio como ovelhas para o meio de lobos. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Amém? Essa é a primeira parte, a primeira passagem. A segunda está em Jeremias. Eu convido a igreja a Jeremias no capítulo 12. Eu convido a igreja a abrir profeta Jeremias no capítulo 12. Eu estarei lendo a partir do verso 4. E aí, se você puder deixar em Jeremias 12, nós vamos começar por aí. A palavra do Senhor diz em Jeremias 12, a partir do verso 4. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, o que fará você na floresta do Jordão? Porque até mesmo seus irmãos e a casa do seu pai estão sendo desleais para com você. Eles os perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos glorificando o seu santo nome, e que a partir de agora as nossas mentes e o nosso coração esteja cativo à sua palavra, porque é a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Vamos nos assentar, igreja. Nós estamos voltando à casa do Senhor. É com muita alegria que nós estamos voltando. Por enquanto, só de domingo, igreja. Não é? Por enquanto, só de domingo às 19 horas. Em março, quando nós fechamos a igreja, por conta da pandemia, nós saímos com algumas dúvidas. É por isso que a palavra de Deus, ela vem de uma forma poderosa, dizendo que a nossa casa estaria guardada pelo sangue do Cordeiro. Mas todos nós saímos com dúvidas. O que nos esperava? Porque nós, no Brasil, foi a primeira vez que nós o quê? Participamos desse movimento. Isso era bem longe, era sempre na China, no Vietnã. Mas quando nós vimos, essa era uma realidade aqui no Brasil, e todo mundo começou a falar de corona, de Covid. O que é o Covid-19? Eu me lembro, e nós pregávamos isso antes
do Covid, que havia um espírito do anticristo muito forte, porque a volta de Jesus ela é iminente. E eu me lembro que em março e abril existia e pairava um espírito de morte, não só aqui em Indaiatuba, mas como na terra. É como se o espírito de morte, o mesmo que passou no Egito, é como se ele estivesse na terra. O ambiente de medo, de absoluto desespero, de pânico. Fomos tomados de tantas incertezas, sim ou não? E aí eu comecei a orar e falei, puxa vida, eu trabalhando no cemitério, como é que vai ser? E aí a gente orou para Deus e falou, Senhor, está nas suas mãos. Né? Então eu administrando um cemitério, pela circunstância, nós começamos a ser o quê? Linha de frente. Como médico, como enfermeiro. Eu ia semanalmente, como vou semanalmente no AOC, via o desespero, né, a angústia dos médicos, dos enfermeiros. Tive amigo meu que trabalhava no AOC, que ele faleceu. Ele foi tomado de um pânico tão grande que tudo aquilo que ele sentia, ele veio a entrar na UTI e faleceu. Então eu me lembro, amados, que nós estávamos cercados realmente de um pânico, sim ou não? Sim, nós estávamos, todos nós. Mas Deus, Ele nos coloca em certas situações, não é? Para que a gente reflita. Mas aí quando eu estava vindo para cá hoje, depois de 6 meses, a pergunta é, o que mudou de março para cá? Não mudou nada. O vírus continua aí. Amém ou não? Então a gente deve continuar com os nossos cuidados, com a máscara, com o álcool gel, com essa distância e principalmente com as nossas orações, porque nada mudou. Lembra que quando o vírus ele começou a se potencializar, nós falávamos, não, quando começar a vacina, eu tomo vacina e volto para a igreja, sim ou não? A vacina não está aí, nós estamos de volta. Então, os nossos cuidados, eles devem o quê? Permanecerem. Mas algo mudou. Algo na minha vida e na sua vida mudou. O mundo talvez, ele nunca mais será o mesmo. E ele não será o mesmo. Só quem passa, amados, porque nós estamos passando no trabalho, com entes queridos, sendo sepultados sem velar, realmente, serão momentos inesquecíveis para muitas pessoas, para muitas famílias. Agora, o que não mudou? O que durante essa pandemia não mudou? A palavra de Deus. Muito pelo contrário, ela se cumpriu e vem se cumprindo, porque essa pestilência é o quê? É o cumprimento da palavra de Deus. Que nos dias que antecedem a vinda de Jesus Cristo haveria o quê? Pestes. Então essa pestilência, na verdade, o que é? É o cumprimento da palavra de Deus. E aí a gente começa a entrar mais fundo na palavra, e a gente tem a absoluta certeza que a palavra de Deus, ela é o quê? Ela não muda. Com coronavírus e sem coronavírus. A palavra de Deus, amados, ela não muda. Porque Deus continua sendo fiel e Deus continua vigiando que é a sua igreja. Amém? Deus continua vigiando a sua igreja. Absolutamente nada mudou para Deus.
Uma certeza absoluta que nós temos que ter, e nós já falamos isso durante a pandemia, é que Deus ele está no controle. Não, pastor, você é louco? Não, Deus está no controle. Mas pastor, existem crentes morrendo? Sim, eles estão na glória, é a soberania de Deus. Amém, igreja? É a soberania de Deus. Mas Deus, ele continua onde? No controle de toda a situação. Durante esses 6 meses, nós tivemos a certeza que a igreja não é só isso aqui, ó. Ela também é uma igreja o quê? Espiritual. Porque nós tivemos condição, e todas as condições, de continuar o quê? Recebendo a palavra. Amém? A gente continuou tendo a oportunidade de quê? De estarmos juntos. O que mudou? Nada mudou. Deus, ele não mudou. Mas, de novo, nós teremos a certeza, irmãos, que o mundo, ele nunca mais será o mesmo. Porque o Covid, ele veio o quê? Para nos mostrar que Jesus Cristo, ele está chegando. Nós teremos, será levantado o anticristo, o único governante. O único governante, ele comandará quem? O mundo. O mundo está aprendendo o que, igreja? A ter o único controle. Ponham máscara. Todo mundo? Põe máscara. Passem álcool gel. Todo mundo? Passa álcool gel. Então, na verdade, esse Covid-19, ele continuou o quê? E vai continuar o quê? Afunilando para a volta de Jesus. Porque já são o quê? Já são informações, já são acontecimentos absolutamente claros, que logo, logo será levantado o quê? O líder mundial, o anticristo. Dessa forma, igreja, tendo todo esse conhecimento, o que nós estamos fazendo hoje aqui? O que Deus pede para nós hoje aqui nesse retorno? Para nós recebermos o quê? Algumas certezas do Senhor. Porque, de novo, de março para cá, nada mudou. As mortes continuam. Hoje, por curiosidade, eu vi, são 980. Se bem que em Indaiatuba diminuiu. Em Indaiatuba, ela o quê? Ela estabilizou, graças a Deus. Nós temos uma média de óbitos em Indaiatuba de 100 por mês. Junho e julho dobrou, agora em agosto estabilizou. E setembro agora está mais estável. Mas os casos e as mortes continuam. Mas nós estamos aqui agora, pós-pandemia, e o Senhor foi claro conosco, que nós, a partir de agora, nós temos que o quê? Entender mais e conhecer mais a quem servimos, igreja. Amém? A gente deve conhecer mais a Deus. A gente deve se aprofundar mais nas Escrituras. A gente deve viver mais a palavra de Deus. A gente deve orar mais por todos aqueles que ainda não se converteram. Porque se tudo mudou, a nossa visão também tem que mudar. Amém, igreja? Diga um amém. A nossa visão também tem que mudar. Porque se nós não mudarmos, nada vai mudar. Fica cada vez mais latente, fica cada vez mais claro na minha vida e na sua vida, a necessidade, amados, de nós estarmos no controle da situação, porque Deus está no controle. Porque quando Pedro vem na sua carta dizendo que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, nós temos que nos apropriar disso. Amém, igreja? Amém. Nós temos que nos apropriar disso. Porque nós somos uma nação separada.
Nós somos um povo eleito. Amados, Jesus Cristo, através do seu sangue, me elegeu e te elegeu o quê? Embaixador de Cristo. Nós somos representantes de Deus aqui na terra, como pequenos cristos. Amém? Essa palavra ela tem que entrar no meu coração e no seu coração. Agora, esses tempos de pandemia, esses tempos realmente que o espírito de anticristo, ele está cada vez mais forte, mais real. Não há tempo mais de nós o quê? Brincarmos de sermos crentes, brincarmos de sermos cristãos. Nós temos que nos aprofundar de uma forma o quê? Absolutamente real e sincera. Porque o Covid-19, na verdade, ele é o quê? Ele é uma peneira para separar quem é. Quem é joio e quem é trigo. Está separando. Quem não vinha no culto, continua não vindo. Quem vinha, continua vindo. Amém ou não? É isso que está acontecendo. Então, na verdade, a nossa percepção, ela deve o quê? Ela deve mudar. E nós, cristãos, devemos entrar de uma forma o quê? Perseverante. É dessa forma que Deus nos leva para onde? Para Jeremias. Porque o Jeremias, quando ele foi levantado para o ministério de profeta, ele se lamentava para Deus. Nós às vezes nos lamentamos, sim ou não? Levanta a mão aqui, quem não se lamentou por esse Covid? Todos nós. Pô, Senhor, o que vai ser do meu emprego? Ô, Senhor, o que vai ser? Sim ou não? Todos nós nos lamentamos. E é absolutamente normal, por quê? Porque somos seres humanos. O profeta Jeremias aqui, com o ministério de profeta, ele questiona Deus e questionava Deus. É por isso que Deus nos traz até essa palavra. Olha Jeremias dizendo, até quando a terra estará em luto? Olha que real isso. Até quando a terra estará em luto? Até quando, Pai? Até quando a maldade dos ímpios estará à tona? Até quando? Nós já falamos isso durante a pandemia, sim ou não? Claro que sim. Até quando? E o que Deus pergunta? O que Deus responde para Jeremias? De uma forma atual, dá uma olhada naquilo que ele responde para Jeremias no verso 5. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como você pode competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, o que você fará na floresta do Jordão? O que ele quer dizer com isso? Nós não estamos em paz, apesar do Covid? Sim ou não? Nós estamos em paz. Não há guerra. Não há levantes de guerra. Nós estamos em paz. Nós estamos reclamando da paz. Fala, puxa vida, se você está andando, e quando eu vi os cavalos? E quando vinha a tribulação, gente? Como é que a gente vai se comportar? Jeremias fala da floresta de Jordão. Quando você entra no texto, a floresta de Jordão é o quê? Era um local que tinha o quê? Os leões. Era habitar de leões, de felinos. O que Deus está falando para Jeremias aqui, o que é? Você está reclamando agora? E quando eu te colocar na floresta do Jordão, o que vai ser de você? O que vai ser de nós na tribulação? Ah, pastor, mas como o senhor tem certeza que nós vamos passar a tribulação? Não existe nenhum lugar na Bíblia que não diga o contrário. Existem linhas teológicas que passaremos ou não passaremos. E se nós passarmos? Nós já estamos passando uma pestilência. Então, na verdade, quando Deus ele responde de uma forma sobremaneira para Jeremias, o que ele está querendo dizer para Jeremias e para nós hoje é persevere. Dê testemunho da minha honra e da minha glória.
Comece a testemunhar, continue perseverando, continue orando. E como a gente obtém essas respostas? É por isso que Deus, Ele me levou para Mateus. Porque às vezes a gente lê a Bíblia, igreja, como passagens que nós não entendemos. Passagens, às vezes, que não servem para nós. É por isso que Deus, Ele nos traz Mateus 10:16. E é um texto maravilhoso, igreja. Se em nome de Jesus, o Espírito Santo colocar isso no seu coração, no meu coração, olha que coisa abençoada que Jesus Cristo está falando para nós hoje. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Nós somos ovelhas, igreja. Eu e você, nós somos ovelhas. Que somos enviados no meio de quem? No meio de lobo. Deus, Ele criou todos os animais, não criou? Você sabe qual foi o único animal que Ele criou que não tem autodefesa? A ovelha. A ovelha, ela não se defende em nenhum perigo iminente. A ovelha, ela não se defende. A ovelha, ela não sabe lutar. Então, na verdade, quando Deus toca no nosso coração através de Jesus Cristo, Ele nos transforma em quê? Em ovelhas. Crentes, ovelhas. E que quem deu a vida por essas ovelhas foi o bom pastor. Por aquelas ovelhas, o que, igreja? Que ouvem a voz de Jesus Cristo. E nós, na verdade, às vezes, e a grande maioria das nossas vidas, nós não nos comportamos como ovelha. E aí a gente pega esse contexto aqui, para que a gente seja prudente como a serpente, simples como a pomba, mas muitas vezes nós somos mais serpentes. Mas o que Jesus Cristo vem hoje aqui, de uma forma absolutamente real, ministrar no meu e no seu coração, dizendo o seguinte: a luta é minha. Ovelha, eu luto por você. Ovelha, o fardo é meu. Joga esse fardo para mim. Ovelha, eu te protejo. Ovelha, eu te guardo. Ovelha, eu te alimento. Ovelha, eu te dou o que beber. Eu te sustento. Eu te dou sabedoria. Vocês estão entendendo, igreja? Em nome de Jesus, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nós não nos comportamos como ovelha. Nessa pandemia, o que eu vi de crente fazendo bobagens no sentido de querendo se proteger de uma forma própria, recusando Deus, não acreditando em Deus, questionando Deus por que desse Covid, questionando Deus por morte da família dele, questionando Deus de uma forma absolutamente insensata. Porque quando Deus pede para que eu e você sejamos prudentes, Ele pede que a gente tenha bom senso, inteligência, sabedoria. E quando Ele pede para que eu e você seja pomba, que a gente tenha o que? Ausência de maldade, simplicidade. Porque assim como Deus falou para Jeremias, que homens, mulheres e que familiares iriam trair Jeremias, Jesus Cristo fala a mesma coisa aqui no verso 17. Tenham cuidado com os homens, porque eles te entregarão aos tribunais. Cada vez que se levanta pestilências, tribulações,
O que Deus deseja da minha e da sua vida, igreja, é que nós tenhamos absoluta fé nele. É só isso. Porque Deus, quando Ele fez o mundo, Ele usou o que, igreja? O Verbo. O Verbo ficou durante mais de 5.000 anos, antes de se transformar em quê? Em Cordeiro. E o Verbo se fez carne, e podemos ver a sua glória. Então Jesus Cristo, Ele saiu de Verbo para o Cordeiro, que se entregou. Eu e você temos o privilégio de ter sido remido pelo sangue do Cordeiro. Um animal indefeso, um animal puro, um animal novinho, de até 1 ano, um bebê. Jesus Cristo se entregou como um bebê. Pede para que eu e você, nesse mundo, sejamos o quê? Ovelhas. Mas que a gente seja prudente como uma serpente, simples como uma pomba, porém, ovelhas, que dá outra face, que ora pelo inimigo. Eu e você estamos na fase da ovelha. Sabe por quê, igreja? Porque logo, logo, quem voltará não é o Cordeiro de Deus, é o leão da tribo de Judá. Amém, igreja? Quem voltará é o leão da tribo de Judá, julgando. Você é meu, vem cá, ovelha, você não é meu. Julgamento eterno do céu, da Nova Jerusalém, como nós abrimos hoje o culto. Julgamento eterno dos que não são de Deus. O que na verdade nós devemos esperar como ovelhas é o leão de Judá. Amém, igreja? Essa é a mensagem de Deus hoje para nós. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle dessa igreja. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle dessa igreja. Amém? Façamos a nossa parte como ovelhas. Façamos a nossa parte como cristãos. Façamos a nossa parte. Amém? Que logo, logo em breve nós receberemos o leão de Judá. A igreja pode se levantar.